Agora, uma das coisas importantes para a gente entender, e eu falei isso na nossa liturgia aqui no início, é que para muita gente, principalmente a partir dos lemas da Reforma Protestante, parece ser muito doutrinário, mas pouco afetivo. Pode parecer para muitos muito cabeça o discurso ou a doutrina. O problema é que as pessoas acham que às vezes isso não tem nada a ver com o coração. E é por isso que às vezes a gente recita tantos versículos bíblicos, porque eles estão mentalizados por nós, mas eles não estão no lugar certo, aonde a gente olha para a palavra de Deus e peça que ela habite ricamente no nosso coração. E é por isso que quando a gente faz esse tipo de divisão entre uma teologia que é só para a cabeça, ou uma teologia, às vezes, como muitos pensam, só para o coração, a gente está pensando errado. Porque a suficiência de Cristo, ela tem a ver com essa afeição por Ele. Sabe aquele amor que é desenvolvido por Ele? O lema da reforma é mais do que a gente acertar numa discussão teológica apenas, né? É muito mais do que a gente dizer Cristo somente antes de outros acréscimos. É mais do que isso. Sabe o que a teologia fala? É que nós devemos prezar a Cristo mais do que tudo na nossa vida. A reforma estava tentando resgatar essa ideia, ou a ideia de que quando você encontra, lembram da parábola da pérola de grande valor? O que você faz para tê-la? Diz o texto que ele vende tudo o que tem para obter essa pérola. Então, é importante que a gente perceba uma coisa: toda a teologia tem que nos levar à devoção a Cristo. Ou eu poderia dizer para vocês, além disso, que falar da suficiência de Cristo é confessar e crer que Cristo é o nosso maior amor. Você está percebendo? Quando a gente fala de suficiência de Cristo, e eu tenho insistido para vocês, nós nem entramos no capítulo 3 e 4, porque se Cristo é suficiente e Ele é o nosso maior amor, eu vou ter que aprender a amar aqueles com os quais eu convivo. Paulo vai parar para falar de marido e mulher, de pais e filhos, de patrão e empregado, da vida em comunidade. Vocês estão percebendo? Do que é mais de uma frase que sai da nossa boca. Aliás, Paulo termina o capítulo 1 dizendo alguma coisa que é importante para a gente dizer. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo é apresentado como aquele tesouro em que tudo está depositado. O versículo 3 que a gente leu do texto de hoje vai dizer isso: nele estão escondidos, não é porque estão ocultos, é porque estão depositados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Percebam o que Paulo está falando. Ele está falando que Cristo tem que ser devotado em nosso coração. A nossa relação com Cristo deve haver devoção em relação a Ele. Paulo está falando de afeto, porque o próprio Jesus depois vai dizer uma coisa importante para a gente entender: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Olha como isso é importante para a gente. Paulo está falando do tesouro. Porque ele quer que os cristãos de Colossos, de Caçador e de todo mundo, eu vou usar essa expressão, entesoure Cristo mais do que todas as coisas. Ou seja, que Cristo seja entesourado no nosso coração. É por isso que no versículo 1 do capítulo que a gente leu, ele inicia dizendo: quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia. Paulo está dizendo: eu me preocupo com vocês.
Assim como um pastor tem que se preocupar com a sua igreja. Mas ele se preocupa para quê? Para que vocês conheçam os tesouros em Cristo. O tesouro em Cristo. Sabe por que Paulo fala assim? Porque Paulo sabia que Cristo era o maior bem dele. Ou o seu maior tesouro, como a gente disse. E é por isso que Paulo vai dizer que ele se desgasta ou luta pela igreja. Sabe por que Paulo diz: eu luto por vocês, eu vivo uma espécie de batalha por vocês? Porque eu quero que vocês conheçam a Cristo no coração de vocês. Eu quero que você olhe para o texto de hoje num caminho interessante que Paulo vai trabalhar, porque ele vai dizer para a gente que a riqueza da vida em Cristo, preste atenção, promove um doar-se pelo próximo. Envolve cuidar das pessoas de maneira específica. Olha como é interessante. O prezar por Cristo promove o meu interesse e amor pelas pessoas. É por isso que ele diz ali no verso 1: estou lutando por vocês, também pelos que estão em Laodiceia, que eram uma cidade próxima, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo diz: o meu ministério, a minha vida, ela se desgasta para que vocês saibam que eu estou me esforçando, que eu batalho por vocês, porque isso tem um propósito, para que vocês conheçam a Jesus. Para que vocês o conheçam na devoção do coração de vocês. E é interessante, como é que Paulo pede isso para uma igreja que ele nem conhecia? Você sabia que Paulo não conhecia a igreja de Colossos? Ele está escrevendo essa carta da prisão, e é o pastor daquela igreja local, Epáfras, que leva notícias para ele. E ele diz: mas eu me desgasto por vocês. Eu dou a minha vida por vocês. Evidentemente que Paulo não está preocupado em parecer um pastor bonzinho, que sai em defesa própria, ou que a igreja olhe para ele com autocomiseração, uma espécie de pena. Não, Paulo não tinha razão de viver assim com os colossenses, porque ele nem conhecia. Ele não era desprezado por aquele povo, nem estava se defendendo de absolutamente nada. Por que Paulo quer informar que ele se desgasta por uma igreja que ele não conhecia? Simples e profundo. É porque a glória de Jesus estava em jogo. É por isso que ele se desgasta. O texto de hoje nos ensina que Paulo está preocupado em informá-los de uma luta dele. Não é para que os colossenses olhem para ele e digam: puxa vida, olha aí que apóstolo bom, olha que apóstolo bom e dedicado. Não é nada disso. Sabe por que Paulo dá de si? E em outro texto vai dizer que ele esmurra o próprio corpo. Ele se esforça e se dedica, sabe para quê? Porque para Paulo o que está em jogo é o conhecimento e a glória de Jesus que as pessoas deveriam ter. É por isso que ele dá tanto de si, ao ouvir de Epáfras as notícias daquela igreja, de que havia possíveis falsos mestres que estavam ensinando coisas que eram acrescidas à fé cristã. No capítulo 2, que a gente está começando hoje, Paulo vai falar da heresia colossense que havia lá. Mas por hoje, basta que vocês saibam que esses líderes não eram contrários a Cristo. Mas sabe o que eles faziam? E tome atenção que eu tenho insistido nesse ponto domingo após domingo. Eles simplesmente diziam que Cristo não bastava. Eles não negavam a Cristo, mas eles diziam que Ele não era suficiente. Precisava de mais e mais alguma coisa. E Paulo está preso. Entre as 3 cartas que ele escreve da prisão, essa aqui, Colossenses. E ele não pode fazer muita coisa pelas pessoas de lá. Mas ele luta.
Antes de eu falar dessa luta, eu queria que você percebesse que ele está demonstrando o amor por uma igreja que ele nunca viu. Por quê? Porque se tem alguém que tem zelo por Cristo é Paulo, e ele quer que a igreja tenha a mesma estima por Cristo que ele tem. E aqui está um princípio bíblico para a vida da gente como igreja: o zelo por Cristo. Deixa eu passar aqui. O zelo por Cristo é o combustível para a gente amar o próximo. Preste atenção no que eu estou dizendo, o que Paulo está dizendo. Ele não pode fazer muita coisa por aquela igreja, mas ele luta. E ele vai dizer que não dá para a gente amar o próximo se o nosso amor por Cristo não crescer, ou não continuar crescendo. Você fica estagnado no relacionamento, qualquer que seja. Preste atenção nisso, gente, pessoal que é casado nessa igreja, ou que até mesmo namora, ou que tem filhos. Se nós não crescemos na nossa devoção e amor a Cristo, nós ficamos estagnados nos nossos relacionamentos. A não ser que Cristo seja regado, a não ser que esse amor seja regado por um tesouro maior, por um bem maior, por algo que tome conta da nossa devoção, por alguém que quebrante o nosso coração. Quer ver uma coisa? Como é que nós vamos nutrir um relacionamento desgastante com pessoas que estão distantes de nós? Sabe por que você deve se desgastar? Para que elas conheçam a Cristo. Daqui a pouco nós vamos falar como é que Paulo faz isso. É isso que move Paulo a se desgastar por essa igreja. Por exemplo, quando a gente abre a nossa casa e hospeda pessoas que são estranhas. Por que a gente faz isso? Eu já fiz isso. E sabe por que eu continuo fazendo isso? Para que aquelas pessoas que entram na minha casa conheçam o amor de Cristo. É por isso que eu faço. Não é porque eu quero ser o melhor, o bambam, o bonzinho, o pastor admirado, não é. Eu quero que as pessoas possam entrar na minha casa e conhecerem o grande, ou o amor de Cristo que excede todo entendimento, como nós lemos hoje. Se nós não conseguimos suportar relacionamentos desgastantes, seja na igreja, seja no casamento, ou na relação com filhos, muitas vezes isso acontece porque nós perdemos de vista a glória de Cristo. A nossa preocupação vai ser ficar batendo de frente um com o outro. E isso vai desgastar, mas nós perdemos o propósito maior. Eu quero me desgastar nesses relacionamentos, é porque eu quero que o meu cônjuge, os meus filhos, os meus irmãos e irmãs, ou seja lá quem for que entrar na minha casa, conheça a sublimidade desse amor de Cristo. É o seu zelo por Cristo que faz com que ele viva assim. Eu estou insistindo para que isso entre na sua mente e no seu coração. É o zelo por Cristo que faz com que a gente conviva com as pessoas cujo relacionamento muitas vezes nos desgasta. Entenda como que isso é fundamental para mim e para você. O zelo por Cristo, para que você nutra o amor pelo outro. Senão, não vai. A gente não avança. Se ele não for o zelo do nosso coração, a preocupação, o alvo da minha vida, da minha devoção, gente, nunca vamos conseguir lidar com os nossos relacionamentos, porque só quando eu amo mais a Cristo e me devoto de todo o coração a Ele, é que eu vou poder caminhar na sua direção com esse amor, com que eu amo, com que eu aprendi a amá-lo. Eu gosto da expressão que Paulo vai usar nos versículos seguintes, porque ele parece um general à distância.
Paulo vai falar de sofrimento no versículo 5. No 1 a gente já viu, eu quero que vocês saibam do quanto estou lutando por vocês, mas no versículo 5 ele vai dizer, porque embora fisicamente ausente, olha o que ele vai dizer, ele não está presente naquela igreja, nunca esteve, mas eu estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como vocês estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. E olha só, como que ele parece general que comanda suas tropas à distância. Raramente você vê um general na linha de frente, mas ele está lá à distância, mas olhando para aqueles que lutam. O versículo 5 fala de ordem, em ordem. O que Paulo está querendo dizer? Ele está olhando para as fileiras do exército. Ele diz, eu estou vendo como vocês estão bem alinhados, estão em ordem. Ou seja, o povo de Deus não é um povo desorganizado, não. E ele vai falar também, não só das fileiras do exército que estão em ordem, mas e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. E ele fala agora da linha de frente. Sabe aquele pelotão que está na linha de frente, não retrocede nem na hora do ataque? Paulo está dizendo que isso é uma guerra, que a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. E Paulo não mede esforços para lutar em prol de gente desconhecida. Como é que ele faz isso? Você deve estar se perguntando. Em primeiro lugar, escrevendo cartas. Como essa. Como todas que ele escreveu. Porque ali, através das cartas, ele resolvia e corrigia vários problemas, e encorajava os cristãos de cada igreja a se manterem firmes na fé, encorajados ali. Era uma maneira de lutar pela igreja. Nós perdemos isso de vista, porque às vezes a gente manda tanta coisa uns para os outros, sem que a gente diga assim, olha, eu estava orando, eu estava lendo uma passagem bíblica e me lembrei de você. Estou lutando com a palavra de Deus pela tua vida. Mas qual é a outra maneira que Paulo lutava também? Em oração. Nós vimos isso na nossa liturgia em Efésios, vimos isso no capítulo 1 em Colossenses. Paulo disse no início que não deixava de orar por eles. Epáfras também fazia isso, que era o líder da igreja. No capítulo 4 diz, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo, está sempre batalhando por vocês em oração. E no verso 13, dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês. Não é só Paulo que se desgasta, o Epáfras também. Não é só uma coisa do apóstolo Paulo, é do seu companheiro de missão Epáfras. Mas isso, para pensar. Se vale para Paulo, vale para Epáfras, vale para a gente. Vale para nós também. Pare para pensar o quanto a sua vida está desgastando em favor de outros. Para quê ou por quê? Por causa de Cristo. Porque você quer torná-lo conhecido na vida de uma pessoa. O versículo 5, Paulo diz, eu me alegro de ver em vocês como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Perceba o foco. Qual é o foco? Cristo. Não é um bem-estar apenas da igreja. Cristo é o foco dele. E ele disse, se há um falso ensino que está minando o apego de vocês em Cristo, tomem cuidado. Porque o que eu quero é que vocês fiquem apegados em Cristo. Tenham Cristo como o único tesouro em seus corações. Paulo, de uma forma direta e também indireta, está dizendo, cuidado para você não trocar o tesouro que é Cristo por um outro amor qualquer na sua vida. Se a motivação de Paulo era para que outros vissem a Cristo como seu tesouro, e por isso ele sofria e se desgastava,
eu quero perguntar para vocês: pelo que você se desgasta e sofre, inclusive? Se você assume o custo de alguma coisa, qual é a razão que te move a assumir esse custo? Quais são as coisas que recebem o seu maior esforço e a sua maior dedicação? Eu faço essa pergunta porque normalmente isso revela onde está o nosso tesouro. É ali onde a gente está descarregando todo o nosso coração. As coisas pelas quais você mais se desgasta, normalmente revelam o tesouro do seu coração. Agora, é importante que você entenda uma coisa. Que essa devoção, esse Cristo entesourado no nosso coração, esse amor pelo Senhor, deve nos direcionar para onde, segundo o apóstolo Paulo? Se você é membro dessa igreja e diz assim: eu amo Jesus, mas na igreja presbiteriana tem gente encardida que não dá. Não me diga. Bom, eu sou um dos encardidos entre muitos aqui. Assim mesmo, Paulo diz que o nosso zelo por Cristo tem que nos levar para onde? Amar as pessoas. Ele liga essas coisas, ele não as separa. Porque se a gente separar, a gente vai viver relacionamentos que são utilitaristas. O que são relacionamentos utilitaristas? É aquilo que eu posso me beneficiar do outro e tirar como vantagem. Mas isso não tem nada de cristão, isso é pagão. E o que você faz? Se afasta. Em vez de se desgastar por problemas gerados pelas pessoas, você começa a evitar. É igual gente que diz assim, eu já ouvi essa frase que eu vou falar agora: olha, eu amo o Brasil, mas esse povo estraga pra caramba o nosso... A gente gosta de certas coisas do nosso país, pastor, mas eu não gosto de gente que causa problema, não. É como você dissesse assim, trazendo para a nossa realidade: eu amo o IPB de Caçador, mas tem gente que atrapalha ali, né, pastor? Fora isso, a igreja é uma bênção. Como assim? A nossa devoção a Deus nunca deve gerar um afastamento por problemas gerados por pessoas. Assim como o cuidado e o amor para com pessoas não pode ser desconectado do amor a Deus. Elas andam juntas. Porque senão a gente corre o risco de procurar pessoas numa espécie de satisfação. Muitos relacionamentos amorosos são isso: satisfação própria a partir de Deus. Satisfação paternal pelos filhos a partir de Deus. Satisfação do nosso serviço à igreja a partir de Deus. Então você não pode ter amor a Deus a parte do amor ao próximo, e nem amor ao próximo desligado do amor a Deus. Por quê? Porque isso vai gerar algum mal no nosso meio mais cedo ou mais tarde. E é por isso que eu estou dizendo e sendo insistente com vocês: o amor para com o próximo precisa ser movido pelo zelo por Cristo. Eu gosto de olhar porque... para esse segundo ponto, que vai cobrir agora os versículos 2 a 4. E a pergunta que eu quero... Paulo já disse que ele faz isso, eu quero fazer para você: o que leva a gente a lutar? O que leva a gente a lutar? Eu queria falar com vocês hoje de 2 anseios de Paulo e de 2 propósitos, e a gente termina. 2 anseios e 2 propósitos. O primeiro anseio está no verso 2, quando ele vai dizer: esforce-me para que eles
sejam fortalecidos em vossos corações ou no coração deles. Olha só como é interessante, porque o apóstolo Paulo vai falar desse primeiro anseio, que ele luta, que ele se doa, que ele se desgasta em prol dos colossenses, que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor, e a gente já chega lá, né? E alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, que é Jesus, a saber, Jesus Cristo. Quais são então aqui os dois anseios para Paulo? O primeiro deles tem a ver com ser fortalecidos. E olha como isso é interessante, você imediatamente vai pensar na força humana, né? Sabe quem que fortalece a gente? A Bíblia vai ensinar que é o Consolador de Deus, o Espírito Santo. É Ele que nos fortalece nesses vínculos que se tornam indestrutíveis, porque não são vínculos meramente humanos. E Paulo está dizendo, é o Espírito de Deus que faz isso. É a presença do Consolador de Deus que nos fortalece. Mas olha só o que ele diz em seguida. Para que ele quer que o Espírito Santo fortaleça a gente? Para que a gente esteja unidos, sejamos unidos em amor. Princípio importante, que Paulo depois vai tratar no capítulo 13. Ele vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. E a gente já sabe disso como igreja, e eu não vou falar isso para insultar vocês, não é isso. Mas a gente sabe que uma igreja não é unida pelo amor, ela é uma igreja que está sujeita aos ataques e entradas de coisas que não fazem bem à igreja. Paulo alertou em outras cartas deles, em Filipenses, em Colossenses mais para frente, sobre o perigo que é você guardar rancores e mágoas dentro de você. E ele vai dizer numa outra carta que isso vai dar lugar ao diabo. E quando é que a gente dá oportunidade ao inimigo? Quando os nossos vínculos de amor são frágeis. Nós estamos sujeitos à ação do inimigo. Somos cooptados por ele. E perceba como que essa primeira parte do apóstolo Paulo, o primeiro anseio dele tem a ver com o que é horizontal. A primeira preocupação dele tem a ver com a nossa unidade em amor. Fortalecidos pelo Consolador, caminhamos juntos, unidos em amor. É uma preocupação horizontal. Mas ele vai dizer também que essa tem também uma preocupação que ela é vertical. Porque ele dizia, alcancem toda a riqueza, do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente, ele usa a palavra, o mistério de Deus, a saber que é. De novo o apóstolo Paulo está ligando o amor de uns para com os outros ao meu conhecimento, ou ao nosso conhecimento de Cristo. Ele de novo faz isso. Ele quer que aquele público que ele escreveu lá atrás, ele quer que esse público que está ouvindo a sua palavra hoje aqui nessa igreja, saibam quem é Cristo, a riqueza que nós temos nele. E Paulo vai dizer que Cristo habite ricamente no coração de vocês. Ele escreve assim em Efésios, nós lemos, que eles tenham plena certeza, tanto da pessoa de Cristo, quanto dos seus benefícios. Quando a gente não conhece a riqueza de Cristo, através da suficiência das suas doutrinas, isso pode causar na gente algum tipo de insegurança, ausência de segurança. E é aí que quando você não o confessa como o único, maior amor, tesouro do seu coração, quando você não se devota de coração a Ele, quando você não sabe por meio das Escrituras, porque não se trata apenas de sentimentalismo, dizendo que você ama a Deus. Não, eu amo a Deus porque das Escrituras eu colho todo esse tesouro e toda essa riqueza.
Quando a gente não tem essa certeza, a gente vacila na fé e a gente deixa de prezar e amar a Cristo mais do que tudo e passamos a dar atenção a outras coisas e colocamos essas outras coisas lado a lado com Cristo. Como eu disse no versículo 3, Paulo termina dizendo: neles estão escondidos ou depositados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo quer que a gente tenha, em primeiro lugar, uma relação de um vínculo muito firme, fortalecidos pelo Espírito um com o outro. Sabe por quê? Porque quanto mais unidos a gente está, menos imune aos ataques de fora. As falsas doutrinas, os erros que os falsos mestres provocam e levam a gente a fazer. Mas ele vai dizer assim: não são unidos, prezem também a Cristo, como a maior riqueza que vocês podem ter na vida, para que vocês não sejam tentados a amar outras coisas além dele. Por que Paulo se preocupa com isso? Porque ele sabe da vulnerabilidade do nosso coração, que nós estamos sujeitos a outros amores, quando o nosso maior amor por Cristo perde o brilho. E a gente começa, pouco a pouco, a flertar com outros amores. Quando é que a gente para olhar para as coisas que são pecaminosas? E pense em qualquer tipo de pecado. Quando é que as tentações ganham força no nosso coração? Quando o brilho do nosso amor maior é ofuscado. E a gente troca de amores. Paulo quer que a gente tenha a plena convicção de quem é Cristo, da sua riqueza. Ele quer que a gente aprenda plenamente do mistério de Deus, a saber que é Cristo. Vamos repetir ali? É fundamental, vamos lá? É fundamental uma relação com vínculos fortes uns com os outros, para ficarmos imunes a ataques de fora. De igual forma, é fundamental também que prezemos a Cristo como nossa maior riqueza, para que não sejamos tentados a amar outras coisas mais que Cristo. Já sei que entrou na cabeça de vocês. Agora eu peço que baixe ao coração de vocês isso. Os dois propósitos que Paulo tanto fala. Um positivo e o outro negativo. No versículo 13 ele fala de conhecer, né, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A ideia de Paulo é que a gente continue crescendo, gente. E não tem como a gente crescer em Cristo se não houver esforço de nossa parte. De ler boas literaturas, de nos debruçarmos sobre a Bíblia, lermos bons livros, nos aconselharmos mutuamente. Tem como fazer isso? Para que Cristo seja nossa maior riqueza. Por quê? Porque a gente sabe, Paulo está dizendo que suas riquezas são inesgotáveis. E olha como o apóstolo Paulo também, é verdade que ele gosta da devoção no coração, mas como ele usa também a linguagem do pensamento. No 27, 1:27 ele diz de dar a conhecer. No 1:28 ele fala ensinando a cada um. No 2:2 ele fala do pleno entendimento a fim de conhecerem. No 2:3 ele fala dos tesouros da sabedoria. Vocês estão percebendo essa linguagem? Os teólogos falam de percepção. É a ideia de que eles e nós conheçamos a Cristo, a riqueza dessa mina de ouro que é Cristo. Mas para você conhecer, você tem que cavar mais e mais. Esse é o aspecto positivo do apóstolo Paulo. Ele está falando que a gente precisa, do outro lado da moeda, olhar para um propósito que é mais negativo, porque no versículo 4 é a primeira vez que Paulo vai tratar disso na carta.
e disse: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que parecem convincentes ou argumentos falazes em outra. Percebe? Ele dá um propósito positivo e agora um negativo. Paulo diz: eu quero que vocês conheçam as riquezas de Cristo e, por outro lado, não sejam enganados por raciocínios, por pensamentos que são falazes, são errados. E a ideia de que a gente precisa ter o quê? Discernimento. E discernimento na Bíblia é a percepção do que é verdadeiro e do que é falso. Ou na linguagem de Paulo, quanto mais maduros na fé, menos suscetíveis aos erros. Mas quanto mais infantilizados continuamos na fé, mais suscetíveis estaremos pelos ventos de doutrinas que varriam o tempo do apóstolo Paulo e que varrem os nossos dias também. Eu gosto de pensar assim, porque eu tenho que lidar a toda hora com as pessoas das igrejas que eu passei, essa aqui, ou até pessoas de outras igrejas, que olham para a teologia como alguma coisa que não pode ser aplicada à vida. Então, para que serve a teologia, gente? Se ela não tem uma aplicação para a vida da gente. Uma boa teologia prejudica, aliás, nos ajuda na nossa relação com Deus e na relação uns com os outros. Pense o contrário, com uma má teologia, descentralizada de Cristo, da sua obra, da sua pessoa, sem que Ele seja o nosso maior amor, como isso vai trazer um custo para a nossa relação com Deus, que será na base da barganha, do negócio, e das nossas relações uns com os outros, porque se a gente não tem uma base teológica firme, que nos relacione a Deus, a Cristo como nosso maior amor, não será você, cônjuge, pais e filhos, que consertarão isso. Olha como uma boa teologia conserta a nossa vida como um todo. Eu ouço às vezes de pessoas frases que eu não sou um cara descortês para ser rude muitas vezes, embora às vezes eu me segure, eu disfarço bem. Mas às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: mas pastor, pensa numa pessoa crente, pastor. Pensa numa pessoa de Deus. Não dá para ser de Deus se você não o conhece, ou se você conhece pouco. Você não conhece, você não consegue amar adequadamente aquele que você conhece pouco. Talvez você ame com sentimentos, mas são perigosos esse tipo de sentimento. Uma teologia ruim ou um falso ensino prejudica assim nossa saúde espiritual. Quando nós somos fracos no entendimento de certas coisas, certamente a nossa espiritualidade será mal fundamentada, ela será rasa, ela será superficial. Você será fadado a ser enganado por falsos ensinos. Pode ser até bem intencionado, e eu ouço isso na igreja também. Ah, pastor, mas eu amo de coração. Não adianta. Paulo usa verbos de ação que falam de entendimento, de percepção. É porque ele sabe que quem ama com sinceridade, mas é mal fundamentado, é que nem criança, pode ser enganado facilmente por raciocínios falazes. É infantil na manifestação do seu amor. E essa é uma advertência de Paulo lá atrás, mas é uma advertência para a gente hoje à noite. E eu quero que você entenda que Paulo se desgastava, e nós temos que fazer o mesmo para conhecer a Cristo mais e mais. Nós cantamos isso, se não cantamos de boca para fora. Mais de Cristo, eu quero o quê? Quero ter do seu ensino. Olha só, não é de um sentimento, é do ensino que parte das Escrituras. Quanto mais eu o conheço como a pessoa enviada por Deus, como o meu Redentor e como o meu Senhor, quanto mais eu conheço a obra dele, mais eu entesouro no meu coração, mais então eu aprendo a amá-lo como ele deve ser amado.
E essa é uma advertência que a gente tem que levar em conta. Se o nosso zelo por Cristo não é aumentado pela nossa compreensão dele, certamente nós vamos cair em enganos. Certamente. E aí você tem o propósito positivo e o propósito negativo. Deixa eu ir terminando. E eu quero fazer um pedido para vocês. Se desgaste por pessoas mesmo que elas sejam desconhecidas. Recebam na sua casa, recebam nessa igreja. E eu sei que tem muita gente aqui que nem se conhece, porque a gente tem um péssimo costume de sair correndo. Porque a gente evita as pessoas. A gente não liga para elas. Não liga no sentido de ligar. A gente não ora por elas. A gente não se importa com a saúde espiritual delas. E talvez porque você pense, a gente tem um pastor para isso. Não me frustre com esse tipo de teologia errada. Porque é dever de todos nós amarmos uns aos outros. Não do seu pastor apenas. Eu tento fazer isso com vocês. Tento de todo o meu coração. Mas eu queria dizer para vocês que se a gente não faz isso é porque os nossos vínculos são muito rasos. E Paulo está dizendo, cresçam nesses vínculos, que eles sejam fortes, sejam fortalecidos com as pessoas, se unam a elas com um amor. E eu imagino que quando eu estou falando isso para a maioria de vocês. E eu queria terminar dizendo para vocês que é dever, e é meu dever, nos desgastarmos para que a nossa igreja seja saudável no conhecimento de Cristo. Para que ela entenda mais a Cristo e o entesoure mais e mais a cada dia no seu coração. E Paulo fazia isso. Ele dizia que ele tinha Cristo na mais alta estima, e ele dizia, quanto mais eu o conheço, mais eu quero estar lutando pelo povo dele, que é a igreja. Se isso não está acontecendo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos lutando por razões erradas. Nós precisamos nos desgastar para que as pessoas prezem a Cristo. Do contrário, elas vão ser muito espirituais, mas de forma a serem enredadas, enganadas por falsos ensinos. Paulo está preocupado com isso. Eu também. Assim como Paulo, eu também, com uma espiritualidade que é mal fundamentada, que é fraca no entendimento espiritual de quem é Cristo. Que Deus nos livre disso. Que esse alerta de Paulo à igreja de Colossos sirva de alerta para nós. E desperte no nosso coração, preste atenção, o desejo de conhecer Cristo mais e mais. E eu garanto uma coisa para vocês. Por causa do que está escrito na Escritura, não é um ato de coragem meu falar isso. Não é humanismo de minha parte. Por causa das Escrituras, eu garanto a vocês que quanto você mais conhecer os tesouros que são depositados em Cristo, mais belo ele ficará aos seus olhos. Porque é impossível você conhecê-lo na sua riqueza e não se derramar em devoção diante dele. E se você quer se derramar em devoção diante dele, sem conhecê-lo, biblicamente falando, a sua espiritualidade será vazia. E sabe de uma coisa? Nós precisamos ser uma igreja que deve voltar a se encantar mais e mais por Cristo, à medida que nós o conhecemos melhor e melhor. Amar a Cristo nos leva a amar uns aos outros. E não é que a gente tem na nossa frente hoje a mesa da comunhão? Eu espero que essa igreja cresça nisso. É a oração de Paulo. É a minha oração.
Vamos orar mais uma vez e nos preparar para a ceia? Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho em nós, por nós, em nós e através de nós. E que essa obra de Cristo ser o nosso maior amor cresça cada vez mais e mais no nosso coração. Nós queremos fazer da oração de João o Batista a nossa oração. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça mais e mais na vida dessa igreja. E que à medida que ele cresce, a gente cresça, que Cristo cresça em nossos corações, a gente possa também crescer em amor mútuo. Isso mesmo, uns pelos outros, Senhor. Porque esse é o caminho dessa mão dupla que é a vida cristã. À medida que nós estamos num relacionamento com Cristo, somos colocados em relacionamentos de amor uns com os outros. Conserta isso na nossa igreja, Senhor. Porque é o Teu Espírito que haverá de fazer isso no coração de cada um de nós. A começar por mim, Teu servo, que serve essa igreja aqui. Mas faz isso, eu te peço, no nome de Jesus, no coração de cada pessoa que diz que te ama, com um profundo conhecimento de Tua pessoa e de Tua obra, e que por isso mesmo não é refém de ensinos que circulam aqui e ali, ensinos errados que comprometem a nossa vida com o Senhor e uns com os outros. Nos ensina a te amar como o Senhor deve ser amado. E nos ensina a amar aqueles que nós chamamos de irmão, de irmã, de próximo. É a nossa oração, Senhor. Nós queremos crescer na largura, na altura, na extensão, na profundidade do amor de Cristo por nós. Mas queremos crescer em serviço uns aos outros também. E que esse serviço uns aos outros nos leve novamente a Cristo e a render louvores a Ele, para dizermos: o Teu propósito está sendo cumprido na vida dessa igreja. Estamos aprendendo a Te amar, Senhor. E estamos aprendendo a trilhar o caminho do amor, uns pelos outros também. E agora, Deus, que o Senhor prepare o nosso coração para partilharmos do pão e do cálice. Aliás, derramados naquela cruz, onde Cristo se derrama naquela cruz, por um amor perdoador, que nos reconciliou com Deus Pai, e nos reconciliou uns com os outros, e por isso estamos em paz. Assim nós oramos em Jesus. Amém.